Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje eu vim gravar um vídeo que eu acho super divertido e eu espero me divertir também gravando. Eu costumo assistir sempre que eu vejo aí os booktubers que eu gosto, que é o vídeo reagindo a comentários positivos de livros que eu não gostei. Sempre lembrando, né, gente, que a experiência de leitura ela é muito única, então é tanto que não é nem assim porque eu não gostei desses livros que eu não recomendo, eu só tenho ressalvas a respeito deles. Então eu selecionei 4 livros. Eu vou deixar a resenha da pessoa aí na tela, mas eu tirei o nome, tá? Porque a ideia, né, não é ficar julgando o que as pessoas acharam do livro, mas ficar aqui passando um pouquinho de raiva, talvez, lendo aqui uns comentários das pessoas elogiando livros que não são tão legais. Provavelmente. E esses são livros que eu dei entre 2 e 3 estrelas e eu peguei resenhas de 5 estrelas, tá? Todas que vão passar aí, as pessoas avaliaram com 5. Então, eu vou ficar lendo aqui, tá? No notebook. E para começar, eu escolhi Objetos Cortantes, que é um livro da Gillian Flynn, que é a autora de Garota Exemplar, que é um dos livros que eu mais gosto. Então, eu fui ler Objetos Cortantes assim com muita expectativa. E as resenhas eu não li tudo, tá? Vou até aproximar aqui o notebook. Eu só vi assim o título, vi que tinha 5 estrelas e fui selecionando pelo tamanho, né? Eu não peguei resenhas tão grandes, porque senão ia ficar cansativo para ficar lendo aqui com vocês. Então vamos aqui à primeira resenha 5 estrelas de Objetos Cortantes. Gillian Flynn é uma das minhas autoras favoritas, minha também. Sabia que ia gostar desse livro. Mesmo não acontecendo grandes plots durante a história, a leitura é fluida e deliciosa. Então, né? Adoro como a autora desenvolve os personagens a cada capítulo e você começa a entender a ambiguidade de cada indivíduo da história. O ponto negativo. Oi? A resenha 5 estrelas. O ponto negativo foi eu ter descoberto o plot na página 42. Na verdade, a todo tempo ficou explícito, porém não faria sentido ser outra pessoa. Então gostei do fechamento. É isso, gente, não é um livro surpreendente. A partir da página 42, no caso dessa moça, a minha eu não tenho assim, né, essa precisão, mas no início do livro tu já sabe quem cometeu os crimes, né? Que lá vai falar sobre assassinato, enfim. Complexo, né? Meu lado romântico esperava um desenvolvimento por parte de Richard e Camille, mas entendo a perspectiva realística que a autora coloca quando trata de relações em seus livros. De modo geral, leiam. Livro excelente que te prende do início ao fim, querendo se aventurar junto com a protagonista nessa cidadezinha conservadora. Esse é o livro que vai se passar praticamente todo na cidade natal, né, da Camille, que é a protagonista. E ela é uma repórter, ela tá lá também para visitar a mãe, que mora com o padrasto e a filha, né, que no caso é meia-irmã da Camille. E aconteceu um crime que uma criança ela foi assassinada e teve seus dentes arrancados. Então esse é o grande suspense, digamos, do livro, né? Esse livro é um thriller. E para mim eu acredito que o ponto mais negativo tenha sido realmente no início do livro a gente já entendeu o que aconteceu e a autora continuar enrolando para no final ela desvendar o que a gente já sabia lá no início. Eu não gosto do desenvolvimento romântico da Camille, enfim. E a forma como foi feito ali, o fechamento para mim não funcionou. Mas vamos para o próximo. Um livro surpreendente. Em que? Eu li Objetos Cortantes pela primeira vez em 2015 e desde lá a história se tornou uma das minhas favoritas. Ao longo dos anos fui relendo e descobrindo novas faces. Gente. Agora em 2021, relendo pela quarta vez e assistindo a série da HBO, eu ainda não assisti a série. Vejo que realmente esse livro vai ser para sempre favorito. No início você não dá nada por ele, eu acho. Mas a história te prende a cada página, te trazendo revelações monstruosas sobre Camille, Wind Gap, que é o nome da cidade, e todos seus habitantes. E o final te deixa chocado por dias. Pois é, eu não tive esse choque. Não é que eu leia tantos thrillers ao ponto de ter descoberto, não, é só porque estava muito óbvio a história.
E eu não acho que os personagens tenham sido bem desenvolvidos, ainda não assisti a série e eu não releria esse livro, porque eu acho que tem umas cenas ali assim muito pesadas para você ficar lendo, e essas cenas específicas, elas parecem terem sido colocadas para chocar, sabe assim, só para você ler e ficar, nossa, não curti. Outra resenha, pesado. Se você não tá na vibe de um desgraçamento mental, fuja desse livro. Aqui algumas situações são tão bizarras que eu precisei parar para respirar. Isso é verdade. E eu gosto de livros com desgraçamento. Então, isso não foi um problema tão grande para mim. Um ponto forte é como os personagens secundários ajudam a construir o clima da cidade, onde se passa a história. Uma cidade sufocante, cheia de intrigas, segredos e traumas. Em vários momentos, a sensação que tinha era que, assim como os personagens, eu estava sufocada por aquela cidade e pela perturbação daquelas pessoas. Me senti sufocada também. A leitura é fluida e instigante, nada que é por acaso. Não sei. No final, tudo se encaixa e traz um desfecho muito bom. O meu grande problema com esse livro realmente é. Ele é um livro lento, mas ao mesmo tempo não era um livro assim que eu tava achando ruim de ler. Eu só eu fiquei curiosa para saber se realmente aquilo que eu tava imaginando lá no início ia ser o desfecho. Então eu fui lendo, eu fui meio que devorando mesmo o livro. E quando eu vi que realmente era o que eu tinha visto lá no início, aí o livro se perdeu pra mim. Gosto muito da autora, é realmente uma das autoras que eu mais gosto, mas fiquei bem decepcionada com esse livro. Então é isso. Esses foram os comentários que eu separei sobre objetos cortantes e agora nós vamos para o segundo livro, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Esse livro, ele é uma comédiazinha romântica ali, levinho, que vai tratar de um relacionamento do filho da presidenta dos Estados Unidos com um príncipe da Inglaterra. Então, é um romance homossexual, né? E eu li assim com muita expectativa, porque as pessoas falam tão bem, né? E enfim, primeiro comentário. Amei demais. Não, eu amei demais. A história é envolvente. Achei que faltou algumas coisas, mas a história ficou incrível. Exatamente, faltou muita coisa nesse livro. Queria que tivesse mais diálogo. Acho que fiquei acostumada com o Wattpad. Eu não sou muito de ler no Wattpad, nunca fui. Mas sim, não é nem que eu queria que tivesse mais diálogos. É que eu acho os diálogos nada reais. Tem palavrão em excesso e eu não tenho problema com palavrão, mas ficou over, sabe? Ficou. Parece. É forçado. Pronto. Este livro, pra mim, ele é forçado. Principalmente os diálogos. Os diálogos são completamente forçados. Não curti. Outro. Absolutamente perfeito. Comecei a ler somente para ver como era a história. Em 2 dias terminei. Eu também li super rápido. Pra quem tá assim com. Como que fala? Que não tá conseguindo ler. Eu esqueci a palavrinha. Mas eu indico super para quem quer ali pegar uma leitura assim rápida, fluida. Realmente. A leitura é extremamente rápida e viciante. Os diálogos e narrações são muito bem estruturados. E a linguagem é simples e divertida. Essa linguagem simples e divertida é puta merda, puta que pariu, por que eu não fiz tal coisa? É só isso. Então, pra mim não é que é uma linguagem simples e divertida. Eu achei o livro mal escrito. Eu acho que essa é a verdade. E eu até perguntei uma vez pra uma moça que leu em inglês se o livro era desse jeito também em inglês ou se a tradução cagou, enfim. Ela até comentou que acha que a tradução melhorou o livro. Então, daí a gente tira, né? É a forma como ele foi escrito mesmo que me incomoda, sabe? Não é nem a história. Desde o primeiro momento, a história nos prende e nos faz querer mais. Me emocionei em vários momentos, mas também dei muitas risadas. É o equilíbrio perfeito. Definitivamente um dos melhores livros que já li, se tornou meu queridinho. Eu entendo que muita gente tem apego com esse livro por se tratar de um romance entre 2 homens e 2 homens, assim, que tem algum certo poder, que tem influência, enfim. Então, eu também acho isso super bacana, mas além da linguagem, eu achei que ele tem um excessozinho assim de hot, porque eu queria ver mais o desenvolvimento dos personagens
e eles estavam só se pegando. Então, enfim, eu acho que eu que tava esperando uma outra coisa do livro, sabe? Mas a escrita realmente não me agradou. Livro apaixonante. Esse livro é tão leve, apaixonante e fácil de ler. É uma história de amor incrível, em alguns momentos dolorosas, mas ótima, me deixou envolvida logo de cara. Cada página foi uma emoção diferente. Eu pensava, como não, será que é agora que eles vão assumir seus sentimentos? É agora que eles vão se assumir para o mundo? É nesse momento que eles vão dizer que se amam pela primeira vez? Ler sobre Alex e seus amigos foi tão bom, me fez querer ter essa cumplicidade que com um só olhar já decifra os seus sentimentos. Se você quer ler esse livro, mas não tem certeza se vai gostar ou se é do seu estilo e gosto, aqui vai uma dica, pode ter certeza que é. Eu recomendo e recomendaria esse livro 1001 vezes. Quero muito que ele tenha um filme, ainda esse ano ou se possível em 2022. É isso, é um livro leve, fofinho. Eu acho que é importante ter esse tipo de livro que os protagonistas não são só heterossexuais e padrão. Não que eles não sejam padrão, é o príncipe da Inglaterra, né? Então é óbvio que ele é padrão. O Alex, que é o filho da presidenta, não é, né? Ele não tem esse padrão, então legal. E óbvio, né? São homossexuais. Que a gente sabe que as pessoas não aceitam tão bem, então não estão dentro do padrão. Gosto da proposta do livro, mas realmente a escrita me incomodou bastante, então não curti tanto. O próximo livro é um que tem resenha aqui no canal, que é Recursão, do Blake Crouch. Foi meu primeiro contato com o autor. Ele tem um livro também, Matéria Escura, que eu espero que seja melhor do que esse, pra mim. E aqui é uma ficção científica que vai tratar sobre alterações de memória, e aí com relação também à linha do tempo, enfim. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, confere lá a resenha. E eu acredito também aqui que pelos comentários vocês vão entender mais ou menos como que é o livro. Perfeito demais. Ficção científica foda. Aborda de uma forma que eu nunca vi o conceito de universos paralelos e o entendimento sobre o funcionamento da memória. Outro livro que fala sobre universos paralelos, mas não acabou de falar que é uma forma que nunca viu? Não, pera. De uma forma que eu nunca vi, tá? Outro livro que fala sobre universos paralelos é o Matéria Escura, do mesmo autor, que também me impressionou, mas achei melhor este. Eita! Se esse é o melhor, eu tava esperando ler Matéria Escura como se fosse melhor, mas tudo bem, recomendo muito. É isso, é um livro que realmente vai abordar isso sobre universos, não sei se é universos paralelos, mas sobre o tempo, né? A linha do tempo, que o passado, presente e futuro, eles acontecem ali em paralelo e sobre mudanças mesmo de memória. Então, é bem interessante, mas assim, né? Não me impressionou, né? Essa pessoa que se sentiu impressionada pelo livro, eu achei o livro, em muitos momentos, cansativo e repetitivo. Entendo que era a ideia do autor ser repetitivo, mas, sabe, foi me cansando, assim, achei que ficou em excesso. Eu peguei essa resenha porque eu só li o título e eu adorei o título. Puro ouro. Se eu já não tinha me consolidado como fã de Blake Crouch com Matéria Escura, Recursão definitivamente me deixou ficar neste lugar. Eu tô realmente preocupada, porque se Recursão é melhor do que Matéria Escura, pra que eu vou ler, né? Como já disseram em outras resenhas, é quase impossível falar desse livro sem dar spoiler, é verdade. Então serei objetiva. Viagem no tempo, reflexões quase filosóficas e muita, muita ansiedade. Depois que você passa da parte introdutória do livro, até mais ou menos a página 70, fica impossível largar o livro e pensar, vou continuar mais tarde. É sério. Eu simplesmente li tudo depois da página 90 em uma sentada. Os personagens são cativantes, meu Deus, e possuem motivações interessantes, possuem. E todo o cenário, as descrições e eventos do livro são impressionantes. É impossível não se apaixonar, espero que a Intrínseca continue trazendo as obras dele para o Brasil. A escrita do Blake Crouch é bem bacana. Eu acho que ele consegue, assim, trazer a ambientação e colocar o leitor, sabe, dentro ali da cena. Realmente concordo. Mas é isso, eu não acho que os personagens são cativantes, gosto das motivações. E eu também espero que a Intrínseca continue trazendo as obras dele. Inclusive, vou ler Matéria Escura. Muito bom. Poderia ser melhor. Mas é 5 estrelas.
Esperei um final de explodir a cabeça, mas não rolou. Mas mesmo assim, o livro vale a pena. Essa pessoa terminou com o mesmo sentimento que eu. A diferença foi que eu dei 3 estrelas, ela deu 5. Poderia ser melhor. Esperei um final de explodir a cabeça, mas não rolou. Isso, essa é a definição de recursão. Mas mesmo assim, o livro vale a pena. Ótima ficção e bem fora da caixinha. Não acho fora da caixinha, eu acho. Muito parecido com várias coisas que a gente tem tido recentemente. Pelo menos não sei em que época esse livro foi escrito, né? Assim. Mas até a série Dark, por exemplo, lembra bastante. A mesma ideia, né? Ah, gostei mais de Matéria Escura? Ficou um questionamento aqui. Eu acho que na verdade a pessoa quis dizer que, gostei mais de Matéria Escura. Que bom, né? Porque é o próximo livro que eu vou ler. Última resenha de recursão. Experiência incrível. Comecei o livro com altas expectativas, tanto por já conhecer o autor, como ter amado a premissa da história. Eu também amei. O que pode ter atrapalhado um pouco o início. Com o principal intuito de alocar o leitor à história e à criação de um laço forte com os personagens, foi preciso um começo mais lento. Me deixou um pouco lenta na leitura, mas sempre ficava com a vontade de ler mais, pois o enredo e os personagens em si são muito bons. Eu também tive esse sentimento de querer continuar lendo para saber até onde que isso ali ia. A partir de um certo ponto, onde as duas linhas temporais se tocam, fica frenético de acontecimentos. E são incríveis. Realmente tem uma parte, a gente tem aqui duas linhas do tempo, na verdade, duas narrativas, né, de duas pessoas, e tem uma hora que elas se cruzam. E sim, a partir dali, realmente o livro ele acelera bastante. Já gostava muito de como Blake Crouch escrevia suas histórias. Eu achei essa um pouco menos densa do que outras em relação à parte de ficção. Não sei. Porém, o que foi apresentado foi bem explicado e traz grandes questionamentos. Foi um conteúdo de tirar o chapéu e parabenizar demais. Indico a todos. Eu indico para fãs de ficção científica, principalmente pessoas que não leram tanta ficção ou pessoas que querem iniciar na ficção científica, sabe? Porque eu acho que é um livro, assim, como até a pessoa que falou, é menos denso. Não tem tanto conteúdo, assim, de física, química, essas coisas, sabe? Mas o que tem, o autor fez um estudo, mas é bem explicado, não é tão complexo dentro da história, sabe? Mas é isso. E agora nós vamos para o último livro que eu escolhi, que é a minha decepção mais atual. A Troca. Eu acho que eu já falei várias vezes que eu não gostei desse livro aqui. Mas vamos lá, separei aqui comentários. Gente, eu fui pegando comentários assim bem aleatórios, tá? Vamos lá. Fofo e divertido. Que leitura leve e gostosa. A Troca traz um romance diferente, dando ênfase no amor entre neta e avó e o amor de mãe também. Eileen é divertidíssima e eu dei boas risadas com ela. Os outros personagens me ganharam também e são pessoas que eu gostaria de conhecer. Os outros personagens são ótimos. Eu achei, inclusive, os personagens secundários até melhores do que as protagonistas. E apesar de muito divertido, também é um livro muito bonito com várias frases que mexem com a gente. Será que esse é o problema desse livro comigo? Porque parece que a autora tentou encaixar uma ruma de frase ali pra galera marcar, sabe? A minha citação preferida é: eu não teria conseguido me descobrir se não tivesse me tornado outra pessoa. Mas o livro é mais que isso. Também fala sobre luto, ansiedade e sobre quando não estamos bem. Recomendo a leitura. Tem essa parte, sim, que fala sobre luto e ansiedade que eu achei raso. Não gostei da forma como foi abordado, por exemplo, luto. Não, sabe? E é raso, é um livro raso, é a avó e a neta que trocam de lugar, né, caso você não esteja familiarizado, e elas passam a exercer ali, atividades uma da outra. Então, é um livro que se propõe a não ser focado em romance, mas eu achei que todas as atitudes e decisões delas, né, tanto da neta como da avó, foram muito baseados em relacionamentos românticos ali. Ai, o que que fulano vai achar se eu fizer isso? Ou tentando impressionar o outro. Não curti. Eu não curti, gente. Eu não curti quase nada do livro. Não achei divertido, achei chato, cansativo, forçado. É isso. Outra resenha. Como vou viver sem?
Vou tentar não dar spoiler, mas o livro é perfeito. Eu me apaixonei pelas protagonistas nos primeiros 4 capítulos e também já odiei alguns personagens na primeira fala ou antes mesmo de aparecer. A autora escreve de um jeito tão reconfortante, verdade, a autora escreve muito bem, que tu se apega, não, de um jeito tão reconfortante tu se apega, ou tu se apega e esquece que tá lendo. Acho que estou apaixonado demais para ser imparcial. E sim, os casais principais são maravilhosos. Não, gente, ai. Não, nada contra, assim, os personagens. Eu não acho que tem nenhum grande problemática, a não ser no par romântico da Eileen, que é a senhora mais velha. Enfim, não gosto de alguns comentários, algumas atitudes ali do par romântico dela. Não, pra mim não rolou. Um quentinho no coração. A Troca era o livro que eu não sabia que precisava tanto ler. Toda a narrativa desenvolvida como se fosse num universo meu paralelo a la Gilmore Girls. Fez com que a história se desenvolvesse de forma tão gostosa e com personagens tão incríveis. A Eileen é um sopro de vivacidade, esperança e força. Assim, a Eileen é a avó. Que mulher! E Lina não fica atrás. Ela só precisava encontrar seu caminho e é lindo quando ela encontra. O caminho é o boy, tá? O apreço maior por esse livro está na busca por ser você, independente de idade ou de outras impossibilidades, e isso é lindo e inspirador. As perspectivas das vivências de Lina e Eileen é um caso à parte. Como foi bom acompanhar as descobertas de cada um, o encontro consigo mesmo e suas frustrações. Do mesmo modo como os personagens secundários são tão importantes e necessários, apesar de suas peculiaridades, tão amorosos por mim com evoluções. Acho que é isso. Esse livro fala sobre evoluir, sobre ser você e perdoar as férias e conviver com elas apesar de tudo. Eu não sei se é férias ou feridas, não sei. Mas é isso, é um livro que eu tinha essa expectativa, sabe? De o quentinho no coração, de me sentir conectada, de curtir ali 2 pessoas buscando se conhecer mais, vivendo experiências novas, e não foi isso que eu recebi de volta. Então, é por isso que é um livro que eu não gostei. Última resenha aqui do vídeo pra gente encerrar. Clichê com muitos aprendizados. Sim, eu já fui sabendo que era um clichê e não tenho problema com isso. Cara, sabe aquele clichê que aquece nosso coração, mas junto a esse sentimento nos mostra a realidade em outras perspectivas? Se você quer uma leitura leve e gostosa, leia muito esse livro. Releria facilmente inúmeras vezes. Eu não releria esse livro. Fiquei muito apaixonada na personalidade da Eileen e na trajetória de autoconhecimento tanto dela quanto da Lina, que foi fundamental. Me diverti muito com as duas, todos os personagens são cativantes, não tem como falar de cada um sem dar spoiler. Vou recomendar Mundo Afora esse livro, é tão bom quanto Teto para Dois. Pronto, acho que esse é o ponto. Eu li Teto para Dois da mesma autora e eu acho um livro muito bom. Eu gosto do romance, eu gosto de como foi construído, eu gosto dos personagens, dos temas, dos secundários. Eu gosto do livro. E eu fui com muita expectativa para que eu me sentisse da mesma forma. E não deu certo. Mas esse foi incrível de muitas maneiras por ter me alienado totalmente, que é quando quando a Eileen consegue fazer algo, digamos. Eu não sei nem descrever, mas é um termozinho que aparece no livro. E é isso, gente. Eu esperava um livrozinho clichê e tudo, mas o livro quis trazer isso do luto, da ansiedade e ficou meio raso, ficou meio de lado, sabe? Com umas histórias meio bobas e pra mim não rolou. Mas é isso, né? Eu realmente não tinha lido, assim, as resenhas, eu fui pegando aqui no aleatório e fui salvando, né, aqui pra poder gravar o vídeo. E é engraçado, né, como quando a gente vai, eu peguei todas do Scooby, então um livro você vê de 2 a 5 estrelas, assim, você vai passando ali o feed. E como a experiência de leitura, ela realmente muda, né, de uma pessoa para outra, porque depende da bagagem que a gente tem. Tipo, tem muita gente que lê esse livro Teto para Dois e super se emociona porque lembra da avó, porque tem uma relação com a avó, porque perdeu a avó e fica emocionada lendo.
Então, ele realmente muda de pessoa para pessoa, todos esses livros, ficção científica. Quem ama, com certeza vai gostar de Recursão. E por aí vai, né? Aqui foi mais o intuito mesmo de brincar um pouquinho, de trazer um vídeo diferente. E eu tava pensando, na verdade, se eu faria esse formato ou o contrário, né? Que é lendo resenhas negativas de livros que eu amei. Talvez eu traga esse também um pouco mais pra frente, mas não sei se estou preparada para ler as pessoas falando mal dos livros que eu amei. E é isso, se você também quiser deixar alguma sugestão de vídeo ou quiser falar um pouco sobre alguns desses livros, como que foi tua experiência de leitura, eu vou adorar, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.